Vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre a Sociedade Brasileira de Queimaduras, o SBQ. O ASBQ lançou a cartilha com cuidados para voltar às aulas. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o médico José Adorno. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e cirurgião plástico. Bom dia, doutor José. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pronunciei correto? É Adorno? Adorno. José Adorno. Doutor, muito obrigado aqui pela sua participação. A pandemia do novo coronavírus e o uso frequente de álcool, né? Tem gente que brinca, né? Eu já estou com álcool aí no corpo inteiro, né? Precisa ter muito cuidado nesse momento. Qual é que é a recomendação principal? Pois é, Jeremias, o álcool é um agente inflamável com a presença muito forte em nossos lares e domicílios, né? Então, a sociedade brasileira tem a cultura de usar o álcool como higienizante e sanitizante já há muito tempo, né? Isso é uma luta da Sociedade Brasileira de Queimaduras e todos aqueles que lutam para que a gente evitem as queimaduras por agentes inflamáveis e retirar o álcool como esse agente importante. E agora, durante a pandemia, foi colocado em caráter excepcional uma exposição da população para comprar álcool em maior quantidade, né? O álcool de 70%, que é de alta inflamabilidade. Mas isso é muito perigoso, né? Porque o uso negligenciado e inseguro do álcool, pelos adultos ou mesmo pelas crianças, que também acabam não sendo alertadas sobre esse perigo. Então, isso tem sido verificado desde o início, nós estamos falando com a Anvisa e com outros órgãos, né? E começamos já no início, em 2019, assim que a portaria foi liberada, nós começamos a fazer um monitoramento nos principais centros de queimado do Brasil, né? E houve, em cerca de maio até o mês de outubro, mais de 700 internações por esse motivo. Internações. Quer dizer que são os casos mais graves. Naturalmente que uma grande parte da população se queima também e vai para um atendimento ambulatorial. Isso não quer dizer que é menos grave, só não precisa de internação. Então, isso é preocupante, né? Preocupante porque isso aumenta enormemente o risco de queimadura da população em geral, e especialmente a população mais vulnerável, as crianças e os idosos. Pois é, doutor, a gente não estava acostumado a ter esse álcool aí com 70 em casa. Quais são os cuidados para evitar acidentes? Tem uma forma correta de armazenar, de usar? O primeiro cuidado é não tê-lo em casa, né? Nós não necessitamos, na verdade, de álcool para as nossas medidas higiênicas em casa. Então, a utilização de água e sabão, a utilização da água sanitária, a própria Anvisa tem recomendações, né? Se você pegar a água sanitária e diluir, por exemplo, 1 galão desses de água sanitária para uma solução de 2 ml para uma solução de 20 litros, você tem uma solução higienizante e que garante a limpeza de superfícies, né? No caso de tê-lo, que tenha da melhor forma, da forma mais segura possível, que é como se tivesse uma arma em casa, né? Então, não pode ficar alcançável às crianças, tem que ficar num compartimento alto para que não se tenha esse acesso muito facilitado para as crianças, outras pessoas tenham cuidado, às vezes até as pessoas incapazes, né? Então, a presença do álcool em casa é como um colega exemplificou de Minas Gerais, né? É como ter uma arma em casa, né? Então, o risco é muito grande, é preciso que tenha cuidado em armazená-lo e não usá-lo de maneira inescrupulosa ou maneira insegura, porque os acidentes são graves, as queimaduras são profundas, né? E podem causar sequelas ou óbitos, como acontece em alguns casos, nos casos mais graves. No caso de queimar-se com o álcool ou qualquer queimadura, a gente orienta que se faça o cuidado da região queimada, lavando o local com água corrente, água de torneira, para resfriar, né? Resfriar e tirar o excesso de álcool da superfície do corpo ou do local que está queimando. Essa é a primeira providência. Enrola num pano limpo, num pano seco e procura uma unidade de atenção primária de saúde, né? Uma unidade básica ou um atendimento de pronto-socorro. Doutor, a gente fala na queimadura da pele, mas assim, o contato com o olho também é perigoso? Esse álcool 70%? Sim, tem sido relatado em muitos estados que
a utilização do álcool em gel, ele foi, veja só, preconizado até para o possível retorno às aulas presenciais, utilizando aquele totem, aquele dispositivo em que você aperta com o pé e tudo mais, e você dispensa o álcool na mão. Só que isso é muito perigoso, né? Quer dizer, você chegando em alguns locais, chegaram até a colocar isso disponibilidade em escolas, e algumas listas de material escolar foi aconselhado que as crianças levassem álcool em gel dentro dos seus pertences, né? Isso é absolutamente desnecessário. Pelo contrário, o que tem que ser reforçado com as crianças é a higienização com água e sabão. A própria Unicef, a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos que veem esses indicadores de queimadura com muita preocupação, recomendam que não se utilize o gel dessa forma. Além das queimaduras, a Sociedade de Dermatologia, Oftalmologia, também tem alertado pelo grande número de pessoas que procuram com um acidente nos olhos, por exemplo, de crianças, né? Então, isso pode causar lesão de córnea grave e não deve ser recomendado para a criança utilizar sem que seja com a presença do adulto, sem que seja monitorado, que tenha alguém responsável. Então, não se recomenda usar isso como uma medida de higienização principal. O que se recomenda é lavar a mão com água e sabão. E as crianças, de maneira lúdica, isso pode ser feito pelos professores, pelos pais, pelos cuidadores, e eles aderem muito bem, e especialmente alertando para o perigo de usar o álcool. A Sociedade de Dermatologia também tem alertado, né? O uso muito frequente do álcool na pele tem causado algumas patologias cutâneas, algumas dermatoses, que são prejudiciais. E é o que nós reforçamos, não precisa ser assim, isso pode ser evitado, isso é uma medida de educação e proteção à saúde à população, especialmente as crianças. Doutor, quando a gente chega da rua, a gente quer desinfectar um alimento, uma compra do mercado, passar na maçaneta, né, ali, e geralmente tem gente que gosta de usar álcool. Então, essa solução da água sanitária pode ser usada nesses casos? Desinfectar uma maçaneta? Sim. O senhor pode repetir? Sim. É 0,2? De 0,2 a 0,1 a 0,2%, a própria Anvisa tem colocado que isso é seguro em relação a você fazer uma concentração bastante diluída para você limpar superfícies, né? É porque às vezes a gente coloca muito também, né? Sem critérios. Num copinho americano seria um pouquinho, para 20 litros seria só um pouquinho lá no fundo, talvez. Para 20 litros, você pega uma pequena quantidade de solução de água sanitária que ela já vem comercializada a 2,5%. Né? Então, se você coloca uma colher de sopa num litro d'água, você já consegue essa concentração. Né? Então, é muito fácil de ser preparado isso é seguro, você não precisa. Além disso, reforçar a higienização com outros sanitizantes que não são à base de álcool. A Anvisa tem publicado em seu portal alguns sanitizantes que são vendidos, inclusive, para quem tem acesso, porque outra coisa que você tem que preocupar é o acesso a esses produtos, né? Sim. Tem produtos que não sejam à base de álcool para serem usados como sanitizantes, mas eles são mais caros, naturalmente, né? Tem produto à base de clorexidina e outros produtos até naturais, né, que são vendidos, mas eles são caros. Nós temos que pensar naquilo que tem fácil acesso à população de forma global. Então, a água sanitária ela pode ser usada de maneira segura para limpar superfícies, né? E sempre alertar o perigo do álcool. Doutor, como é que a gente tem acesso a essa cartilha que vocês lançaram, a Sociedade Brasileira de Queimaduras? Então, nós somos mobilizados por algumas mães e algumas pessoas que estão sempre em contato com a Sociedade de Queimaduras e por alguns estados, né, que isso já estava sendo preconizado, a distribuição de maneira disseminada nas escolas para a utilização do álcool. Aí nós procuramos fazer uma cartilha para informar essas pessoas sobre o perigo de se utilizar o álcool e quais são as opções que teríamos para fazer essa higienização das mãos das crianças, especialmente das escolas. Então, nós elaboramos uma cartilha que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, né, .org.br, sbqueimaduras.org.br, ou Sociedade Brasileira de Queimaduras, você vai achar facilmente o link. E na parte de produção de material, toda a população tem acesso à cartilha. A cartilha ela tem também um componente digital, em que tem um QR Code, que tem um vídeo ensinando como lavar as mãos.
Isso foi uma parceria com uma produtora de material digital, junto com a sociedade, para que a gente ajudasse nesse momento de orientar as pessoas e os familiares, as escolas, e especialmente as crianças, né, para que evitasse esse acidente com álcool de maneira lúdica e de maneira exemplar, né? Então, no site da Sociedade Brasileira de Queimadura tem vários materiais de prevenção, mas esse foi o último especificamente para o retorno às aulas, que acabou não voltando, né, Genise? Então, nós estamos nesse comparo, mas a informação é importante e ela é bastante atualizada para que isso tenha acesso a toda a população. Agora, eu aproveitar a presença do senhor para também, o senhor já falou, não ter álcool em casa, evitar, diluir a água sanitária, não precisa ficar usando álcool para fazer higienização, higienizar muito as mãos. Mas no caso de acontecer um acidente, o senhor trouxe números aí grandes, como é que a gente deve... O senhor falou, só lava com água corrente e um pano seco, se for o caso, né? Como é que a gente vai saber se tem que ir para o hospital, não tem, enfim? As queimaduras, de forma global, ela necessita de alguma orientação, por menor que seja a queimadura. Lógico, queimaduras muito pequenas, isso você pode tratar em casa com algum curativo simples, com uma pomada, né? Uma pomada à base de zinco ou mesmo de sulfadiazina de prata, que é uma pomada que na verdade, precisa de receitas, né? Para ser utilizada. Agora, nas queimaduras um pouco maiores, em áreas especiais, na face, na região genital, nas mãos, geralmente precisa de uma orientação de um profissional de saúde. Então, em queimaduras um pouco maiores ou em lugares especiais, então recomenda-se que se procure uma unidade básica de saúde, um pronto-socorro, para que tenha orientação sobre a cicatrização e que cuidados mais adequados devem se utilizar para fazer isso. Deve-se evitar, no caso de um atendimento de um autocuidado em casa ou numa região mais distante, deve-se evitar, que é muito, muito comum, passar borra de café, manteiga, clara de ovo, ou mesmo água sanitária pura, né? Como muitos fazem, qualquer coisa que não tenha orientação do profissional de saúde, para que não se piore a queimadura, evite infecções. Então, a orientação é que numa queimadura que não seja muito pequena, assim, do tamanho de uma moeda, vamos exemplificar assim, que isso é uma queimadura menor, né? Pessoa lave com água, enrole com um pano limpo e procure uma unidade básica de saúde ou um posto de saúde ou algum profissional de saúde para que ele seja corretamente atendido naquela fase aguda e para que se acompanhe a cicatrização. Esse é um problema das queimaduras. As queimaduras elas geram um número de cicatrizações na população muito grande. Se você pensar hoje que nós temos uma taxa de mortalidade no centro de queimado em cerca de 5 a 8% da população internada, mas na população geral, as queimaduras têm, conforme o DataSUS, de 2 a 3% de taxa de mortalidade, mas tem um número muito grande de pessoas que não morrem, mas ficam com sequelas, né? Hoje a queimadura é considerada como uma das quartas causas de doença incapacitante ao longo dos anos de vida de uma pessoa. Então, ela é uma doença crônica, né? Então, por menor que seja a queimadura, dependendo do local, ela pode, se for na face, nas mãos, se a extensão for pequena, mas ela pode causar uma sequela importantíssima e isso pode gerar problemas para o futuro de uma criança ou de um adulto jovem, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa que seja vitimado pelo trauma térmico, né? Eu acessei aqui, doutor, a cartilha, está escrito aqui SBQ, eu não sei se é exatamente essa, porque essa fala de pipa, fala de várias outras coisas. Mas, de qualquer forma, se for no site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, dá para acessar, né? No site dá para acessar. Tem uma área lá só de materiais que são acessíveis à população, que todas a produção de cartilhas e de prevenção e de orientação em relação ao primeiro cuidado, né? Que é esse que você, quando está perto de uma pessoa, o que você deve fazer para que não piore a queimadura, está nesse material. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor José Adorno, presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e cirurgião plástico também. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. É importante que todos nós cuidemos não só da doença, da pandemia, do vírus, mas também de outros fenômenos que acontecem que possa atingir a nossa saúde. E as queimaduras é uma preocupação muito grande nesse ambiente de isolamento social e de utilização de produtos para higienização. Então, faça isso da melhor forma segura.
Muito obrigado mais uma vez. Informação importantíssima. Você viu o que o doutor disse, né? Não tenha álcool esse 70 em casa, né? Evite, porque principalmente o pessoal trabalha fora, aí deixa a criança em casa, e aí como é que vai ser? Então, aproveite essa dica importante e evite. Uma solução de água sanitária na água dá para você desinfectar todas as áreas, aí até as maçanetas, o que você traz da rua, e aí você vai evitar acidente, porque como ele disse, é muito incapacitante uma queimadura.